Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast do Instituto Perspectivas em Desenvolvimento Humano. Hoje o nosso papo é sobre um tema importante e que merece mais espaço: a saúde física e mental dos homens. Vamos falar sobre desafios, crenças, resistências e as possibilidades de promover o cuidado integral masculino. E para isso temos um time incrível. O psicólogo Adriano João, que atua na Guarda Municipal e vai nos ajudar a entender como o cuidado pode transformar a realidade dentro de instituições de segurança pública. O psicólogo João Schuster, especialista em terapia comportamental, que vai trazer uma visão sobre comportamento, masculinidade e vulnerabilidade. E Matheus Balestrin, psicólogo clínico, com uma escuta sensível a famílias atípicas, um olhar para ampliar o debate sobre o papel do homem no cuidado e nas relações. Bem, quando a gente fala sobre saúde do homem, muita gente pensa logo em exame, doença, exame de próstata, essas coisas. Mas a gente quer falar além disso, né? A Política Nacional de Saúde do Homem propõe uma visão integral que inclui corpo, mente, emoção e relação. E ainda hoje muitos homens têm dificuldade em procurar ajuda, em se cuidar e de expressar aquilo que sente. Adriano, você trabalha diretamente com homens em contextos desafiadores na segurança pública. Quais são as principais barreiras que você observa quando o assunto é o cuidado com a própria saúde física e emocional? Bom, primeiro agradecer ao convite, uma boa tarde a todos, né, todos que nos assistem. Agradecer em especial também ao próprio comando que liberou, né, para eu estar aqui presente, né, falando sobre a Uhum. nossa instituição, né, até o próprio prefeito municipal, né, que sempre reforça a parte da saúde mental dentro dos servidores. A gente tem vários programas e campanhas lá dentro, né, que a gente pode até trazer aqui para discussão. E uma das principais barreiras, né, que a gente observa dentro da segurança pública é a resistência, né, a parte realmente masculina, né, de Uhum. entendermos o quanto isso é importante, que nós também somos vulneráveis, né, somos frágeis, né, também referente à questão, né, cultural, de dar importância para a parte da saúde mental, de dar importância para a saúde física, embora hoje temos bastante atividades lá dentro da instituição, dentro da segurança pública, né, que nos fortalece e quebrando esses paradigmas, né, essa resistência lá dentro da instituição mesmo, através, né, por meio do Gabinete de Desenvolvimento Humano, na qual hoje estou lá coordenando a parte de saúde mental, e a gente também tem outros colegas lá que fazem a parte de atendimentos, tanto a parte de médico, parte de fisioterapeuta, a parte da massoterapia, a parte psicológica, né? A Uhum. parte da atividade física, temos um educador específico para também lidar com esses homens lá dentro. Uhum. Certo. E, João, na sua prática clínica, o que mais aparece quando falamos sobre homens que resistem a procurar ajuda psicológica? O que mais aparece, cara? Cara, acho que o que mais aparece é que os homens procuram ajuda psicológica quando já chegou ou passou do limite, né? É quando tem alguma crise, quando se vê muito solitário, conflito com filhos, conflito com esposa, com outros familiares. Então eu acho que é isso, né? E muitas vezes o homem vem não porque ele identificou que tem algum problema, mas porque alguém está se queixando muito para ele da convivência com ele. Eu já lidei com isso várias vezes, né? Chega um cara e fala assim: "Ah, honestamente, eu tô aqui porque a minha mulher não para de encher meu saco". Entendeu? Então ele vai para psicoterapia para as pessoas pararem de se queixar sobre ele, né? Então, nesses casos, o trabalho acaba sendo um pouco maior. Mas eu acho que tem um pouco desse fenômeno da dificuldade de identificar o que está acontecendo. Mesmo os homens que vêm, às vezes eles não sabem o que está acontecendo, né? É um sentimento meio ambíguo, assim, eu não me sinto muito bem, é um mal-estar difuso, eu não sei dizer, colocar o dedo e falar o que está acontecendo. Dificilmente vem com uma queixa explícita relacionada à emoção, sentimentos, né? É, Uhum, dificilmente com um repertório suficiente para descrever as emoções, uhum, né? Porque tem as emoções que os homens eles podem sentir, né? Sim, Normalmente é raiva, Uhum. mas tristeza, frustração, essas são muito difíceis certo. de identificar. Uhum. Culturalmente, essas palavras, essas emoções são mais
ligadas ao universo feminino, né? Sim. De uma maneira cultural, isso aparece Isso. assim. São os sentimentos que os homens podem expressar e o que eles não podem. Isso. Ir para dentro da segurança pública, né? Parece que ainda castela mais esses sentimentos e emoções, né? Porque tem a farda, né? É mais complicado ainda. É bem mais complicado. complicado. Precisa demonstrar força, faz parte do trabalho. Exatamente. E aí são dois viés, né? Ao mesmo tempo que mostra força, cada vez fica mais vulnerável, porque não lida com esse sentimento, com essa emoção, Uhum. ou não sabe lidar melhor, ou não modula essas emoções, né? Sim. E às vezes acaba o quê? Internalizando toda essa parte, né, da emoção e começa Sim. a adoecer. Eu acho que se permitir sentir essas, enfim, não vou dizer fragilidades, né? Mas se sentir essas emoções, sentir as questões, às vezes vem a sensação de que isso vai comprometer o trabalho, né? Assim, vai comprometer a maneira de agir. E a sociedade cobra, né? Cobra. A sociedade cobra o quê da segurança pública? Força, segurança, quer se Isso. sentir Uhum. né? Sentir segura, né? Protegida. Protegida, né? E isso tem um peso, né? Tem um peso para esses seres humanos que estão dentro da farda, né? Uhum. Sim. Porque a todo momento nós saímos o quê? Para resolver problemas e conflitos. E aí, como é que fica esse conflito interno depois de uma ocorrência ou depois de um dia de plantão de 24 horas levando isso para casa? Sim. Para onde que vai isso? Eu lembro de uma ocasião que estava numa UPA atendendo uma emergência e um servidor de segurança pública de penitenciária, ele descreveu uma situação que ele estava passando por uma pressão muito, muito importante. Ele tinha acabado de perder um colega que tinha sido vítima de um assassinato numa cidade distante, mas ele estava realmente muito, muito nervoso com aquela situação toda. E a gente conversou sobre como é que se espera que alguém, né, passando por uma situação como essa, estava pensando, poxa, eu sou o próximo, né? Acabaram de matar o meu colega, eu sou o próximo da fila. E é óbvio que o servidor de segurança ele sofre uma pressão diferente, né? Sim. Então, por mais que um médico de emergência esteja lidando com o público, dificilmente esse público vai lá, embora existam situações de violência, são raras, né? Sim. Dificilmente o público vai lá para bater na pessoa. Sim. Agora, o ambiente de segurança, um ambiente onde você está exposto na rua, onde literalmente qualquer coisa pode acontecer, né? E você é parte da defesa pública, você é parte da segurança pública, Exato. é uma situação de pressão diferente. Não é algo fácil. Mas eu acho que um dos problemas é que o nosso próprio ambiente cultural, esperando força, acaba dificultando que a gente reconheça problemas e que possa realmente agir em relação a isso. Isso eu acho um pouco daquilo que eu falei parece a cegueira contextual, né? De não identificar que esses processos do estar sempre forte, que é uma coisa que a gente aprende como homens desde pequenos, né? O homem não chora, né? Homem não chora. Eu ouvi muito isso na minha vida, que era se chorar, apanha mais. Né? Então é isso. E a gente vai aprendendo isso desde pequeno. A gente vê os outros homens não choram. Raramente vi um homem na minha vida chorando. Quando chora, é uma coisa que os homens têm vergonha, eles escondem. Mas aí o que eu acho interessante disso, né, como psicólogo, é que a gente começa a lidar com a vida, a gente vai envelhecendo e a gente começa a lidar com situações muito complicadas e que mexem muito com a gente e que evocam esses sentimentos que a gente não se preparou, ou melhor, não foi preparado ao longo da vida para lidar, né? Eu acho que o teu campo de trabalho, Adriano, talvez aí, como tu falou, né, essas coisas fiquem ainda mais marcantes, porque é isso, ele tá com a farda, ele nem pode, não é esperado que ele faça. Exato. E a realidade acaba aparecendo para colocar em jogo essa promessa, né? Essa promessa de que não tá tudo garantido, você vai ter o controle de tudo, você vai dar conta, e a gente chega na realidade e não dá, né? As coisas acontecem, a gente não dá conta, e aí o que acontece? O que aconteceu com aquela promessa, né? O que aconteceu com essa segurança toda que eu teria? E aí que aparece, como você comentou antes também, de vem pra clínica, né? E fala assim, não tô conseguindo dar conta, né? Isso, a gente estava falando sobre isso antes, né? Que muitas vezes é quando o problema começa a bater naquilo que é esperado do homem, né? Não tô conseguindo mais trabalhar, né? Eu dei tudo o que minha família precisava, no sentido de eu estou provendo para casa. Mas eu não me dou bem com a minha mulher, meus filhos são distantes de mim, né? E fica essa coisa confusa, assim. Eu estou fazendo tudo que foi dito para mim que eu precisava fazer. Por que as coisas não estão como disseram que estariam? E aí, obviamente, vem toda uma carga de frustração. Vem. E culpa. E tipo, poxa, eu literalmente fiz tudo aquilo que foi pedido e tu tá dando errado. E agora? Né? Isso.
E a gente sofre, né? Nós homens sofremos com uma questão de como lidar com os sentimentos. Primeiro que a gente é ensinado a sufocar eles. E depois, por não conseguir trabalhar, por não estar acostumado a lidar com aquilo, a gente também não tem repertório para isso. E, Matheus, existe diferença na forma como homens e mulheres aprendem a lidar com a dor emocional ou com o sofrimento psicológico? Acho que acaba tendo, sim, né? Acho que por uma... Assim, expressar emoções é um processo sociocultural, Sim. né? Então, se a gente pensa até dentro de uma perspectiva da análise de comportamento, vamos pensar assim, dos níveis de seleção do comportamento. A parte fisiológica, né? A parte da nossa espécie. É uma questão para levar em consideração. A parte das experiências, né? Ao longo da vida e a cultura. Então, às vezes, o que acontece nessas discussões de o homem tem que sentir isso e a mulher aquilo, que às vezes acontece é levar em consideração, mesmo se fosse esse o motivo, né, só a espécie, né, assim, como, não, né, como você nasceu homem ou nasceu mulher, enfim, você deve ou não sentir isso. E ignora todo o resto, né, e isso fica mais evidente até quando a gente começa a trabalhar com crianças, né, em que você vê uma criança, enfim, menino, criança, menina, enfim, que sente aquelas coisas todas, né? Os sentimentos aparecem e a gente vê que, bom, tá aí, né? É natural, isso aparece. Ela tem medo, ela chora, ela fica frustrada, enfim, o que que acontece nesse processo? E aí a gente começa a observar quando a criança começa, um menino começa a chorar, a gente já fala assim, não pode, né? Não pode fazer isso. Quando começa, enfim, querer. Acho que talvez o mais clássico seja isso, né? Brincar com boneca, brincar com outras coisas, brincar de cozinha, enfim, que é algo culturalmente mais ligado com para meninas, já fala que não pode, Sim. né? Assim, e isso acaba se misturando. Então a gente vai aprendendo a partir desse meio, né? Então essas discussões que aparecem sobre o que deve sentir, o que não deve sentir, as peças estão muito pautadas nessa parte fisiológica. Mesmo se fosse isso, não tem um determinante biológico que diz o que você deve ou não sentir. Por isso que trouxe o exemplo das crianças. Se fosse assim, a gente não precisaria ensinar. A gente precisaria dizer você pode ou não pode fazer isso, porque apareceria. Então, a gente precisa considerar o cultural, né, como uma questão fundamental, né? A experiência de vida daquela pessoa e o que aquela cultura valoriza ou não nos comportamentos de meninos, de meninas, né? Aqui a gente falando de meninos, principalmente mostrando fragilidades, né? Em que isso é assim, nessa sociedade não há espaço para isso, né? Aqui você tem que ser firme, aqui você tem que brincar disso, aqui você tem que fazer aquilo, e lá na frente você vai ter que fazer isso ou aquilo. Então é desde pequeno, né? Por isso que às vezes para alguns adultos, homens adultos, parece assim, sempre foi assim, né? Não é que eu aprendi, mas é que essas sutilezas de como que a gente aprende as coisas, elas são desde sempre, desde antes de nascer, né? O seu quarto é azul, o seu quarto é cheio de carrinho, Sim. você já vai ter um kit de ferramentas para trabalhar. Sim. Então o seu papel já é feito antes de você nascer. E aí te fazem seguir aquele papel. Nessa questão dos desejos das crianças, né? Do desejo que os pais têm às vezes na criança e como que isso é trabalhado. Infelizmente, hoje em dia eu acho que isso tem mudado, né? Não sei o que vocês observam Eu também, vejo que tem mudado porque não está dando certo, né? né? Isso. É a crise. Tá chegando na clínica para nós, né? Tá chegando no dia a dia ali para mim, dentro do nosso ambiente de trabalho, dentro da minha clínica ali, né? Da clínica que a gente atua, né? Que não tá dando certo esse modelo. Sim. Então, tudo que você trouxe, a gente já observa que essa forma, essa performance que tem, né? A gente já tá embutido, né? Nasceu homem, nasceu menino, né? Tem toda essa construção, não tá dando certo. Isso aparece, né? Aparece na clínica, aparece Aparece. no cotidiano, aparece aí enfim, filmes, podcasts, enfim, Isso a gente aí. vê o Estamos aqui relato. falando sobre isso, inclusive. Isso, exato. a gente vê esses relatos, né? E essa pauta voltou. Não sei se voltou, né? Acho que talvez seja a primeira vez que apareça tão forte assim, Sim. se colocar a masculinidade em pauta e perguntar sobre o que a gente está falando quando está falando de masculinidades, né? Assim, a gente pensar até nesse plural também. Eu acho que é interessante que a gente tem uma era de acesso à informação, né? Se você tiver curiosidade para aprender romeno, você tem toda a facilidade do universo para entrar na internet, sentar e começar um curso de uma língua que fica muito distante, que não tem nada de ligação direta com a sua cultura. Então, o acesso à informação começa a levantar questões, né? Se a gente não tem acesso à informação, a gente vai tentar encontrar uma ou outra resposta em nós mesmos, mas a discussão acaba terminando rápido, porque você não consegue desenvolver a ideia. E hoje, como você tem esse acesso, você tem uma oportunidade de desenvolvimento de ideias diferentes
E aí as coisas começam a brotar. Poxa, talvez dá para entender melhor meus sentimentos, talvez eu como homem não precisa somente engolir o choro e seguir em frente. Eu posso, sim, seguir em frente, mas eu posso também compreender o que eu estou sentindo e seguir em frente melhor, ganhar força com isso ao invés de colocar isso dentro do armário e um belo dia tudo estourar, né? E infelizmente é o que acontece. Se a gente só fica engolindo, 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 ou a gente vai adoecer pela carga de estresse que a gente vai acumular, ou em algum momento a gente vai ter uma explosão violenta, que também é uma possibilidade, Sim. que também é uma expressão que tende a ser masculina e que pode terminar em tragédia, às vezes para nós mesmos, às vezes para os nossos familiares ou para os nossos colegas de trabalho. Então, os dois são perigosos, mas eu acho que o pior ainda é a explosão violenta. O adoecer é ruim, mas é algo apenas da pessoa, mas a explosão violenta pode literalmente levar a outros, né? Sim. Então, E leva, né? e leva, infelizmente. Sim. Acho que aí tem uma coisa muito interessante, cara, que é, às vezes, nesse processo de fazer psicoterapia com homens, né? Já é difícil o homem procurar a psicoterapia. E quando procura, às vezes eu encontro as pessoas nesse ponto de começar a questionar as coisas que estão acontecendo, mas ainda não ter tanta certeza, né? Tipo, ok, talvez a maneira como eu faço as coisas está contribuindo para o problema, mas todo mundo me falou que era assim, os outros homens fazem assim, será que é isso? E aí eu acho que tem algo muito interessante que vocês comentaram também, né? Eu acho que esse é um bom momento para a gente usar os dados que a gente tem, conhecimento produzido sobre como estão os homens hoje em dia. Os homens têm um índice de suicídio muito maior. Se eu não me engano, 4 vezes mais Sim, homens se suicidam do que mulheres. Os homens morrem mais. Mais cedo. Morrem mais cedo, matam outros homens, índice de abuso de substância muito mais alto também, né? Então a gente não precisa discutir isso, às vezes, num âmbito do que será que é moralmente certo. Vamos olhar para o que está acontecendo, né? Os homens estão sofrendo muito e muitas vezes sofrendo calados. Sim. O que proporciona que o problema fique ainda maior com o tempo. E agora potencializa isso dentro da segurança pública, que já são outros dados. Essa é uma população de muito risco. Questão do homem e mulher, 7,1 anos a menos. Em estatística, que o homem vive menos do que a mulher, né? Então, isso já traz, né? Tudo isso que nós estamos trazendo à tona. E o índice de suicídio que você trouxe para a população dentro da segurança pública, ele é altíssimo. Só que muitas vezes são subnotificados, né? Porque ainda a gente... Estamos numa construção ainda social para não olhar para isso, né? Porque suicídio é o que deu errado dentro da instituição, né? Como é que vamos estar perdendo homens lá, né? Mas hoje, se vocês irem ali no Google, fazer uma pesquisa rapidamente, já apontam que hoje o confronto com a criminalidade, o índice de óbitos é menor do que o suicídio dentro da instituição de segurança pública nacional. Então, hoje a gente perde mais homens por saúde mental do que pelo combate com a criminalidade, pelo enfrentamento. Isso considerando uma subnotificação ainda, né? Isso, considerando uma subnotificação. Provavelmente o número é pior. Sim. E aí também depois vem a questão da aposentadoria, né? Que também esses homens ficam com as armas, né? Porque viveram uma vida toda dentro da segurança pública. Sim. Né? E o índice também é alto em suicídio, porque não sabe depois o que fazer pode ser polícia. Exatamente. O que eu vou fazer com o resto da minha vida? A minha vida toda foi policial, combatendo a criminalidade, sendo útil para a sociedade. E Uma agora, vida muito intensa ainda, né? Uma vida muito intensa. E aí vem onde a gente entra, que não lidou com as emoções e sentimentos ao longo da vida. Não se preparou para isso. Não se preparou. E por isso que a gente falando dessa questão de uma aposentadoria, por exemplo, né? E falando sobre masculinidade, né? Essa questão de masculinidade, a função com o trabalho, né? de provedor, enfim, ela ainda é muito ligada, né? Total. Culturalmente também, isso é ligado, isso é como se fosse a função, né? Minha função é exercer meu trabalho, prover, enfim. E quando chega a aposentadoria, isso é assim, agora foi. E agora o que eu faço? Né? Então, quando a gente fala sobre saúde mental, no geral, né? Essa questão do trabalho, às vezes a pessoa vive pelo trabalho. Sim. Mas e se esse trabalho não estiver mais ali, Isso. né? De onde é que vai vir essa sua vontade de viver, o seu prazer na vida, né? Então, essa é uma questão também para se falar sobre masculinidade. Às vezes ela é tão focal, né? Assim, a maneira de você viver, de você aproveitar a vida, ela é tão focal que se isso vai embora, o que sobra, né? E não só na aposentadoria, né? Às vezes uma demissão inesperada e vem toda essa carga de eu falhei como homem. Exato. O que eu vou fazer agora? Gente, eu já atendi homens mais velhos, assim, acima dos 50 anos, que passaram por um processo de demissão, não tinha a ver nem com eles, reestruturação da empresa, demissão em massa.
e eles omitiram essa informação da família por semanas. Fingiam que Saíam iam no horário de trabalhar, trabalho, sim. saíam, ficavam fora de casa, porque sentiam vergonha de dizer: eu fui demitido, eu perdi Sim, meu claro. trabalho. E a pessoa também projeta a sua identidade dentro daquele trabalho, né? Eu sou policial. Sim. No momento que ele se aposenta, eu não sou nada. É, Então é uma coisa bem complexa. o sentir-se Ele útil, não né? é eu sou Daniel, que sou pai de 2 meninas, sou casado, sou também médico, mas eu gosto disso, gosto daquilo, gosto daquele outro. Se hoje a medicina fosse apagada na minha vida, ainda teria outras coisas, muitas outras coisas na minha vida. Mas se toda a minha identidade estivesse alicerçada apenas no meu emprego, e de uma hora para outra chegasse o momento de me aposentar ou por algum motivo eu fosse impedido de exercer minha profissão e eu simplesmente fosse aniquilado, deixasse de existir, né? É algo que realmente é muito desafiador. Sim. E eu lembrei do que tu falou sobre o brincar, né? Os homens, eles também não são ensinados a fazer vínculos profundos com outras pessoas. Muitas vezes eles conversam com outros homens, mas é muito difícil que essa conversa ela seja reveladora sobre eles de alguma maneira. Normalmente é um vínculo mais superficial, fala do jogo, fala do Sim, sim. trabalho, mas não fala sobre a vida pessoal, não conhecem as histórias um do outro, não sabem com que dificuldades estão lidando. E essa eu acho que uma percepção equivocada que muitos homens têm sobre o se revelar, o falar sobre sentimentos. De que falar sobre sentimento é se vitimizar, é cair em prantos, é fazer um escândalo. Mas às vezes falar sobre sentimento é você chegar para um amigo e falar: cara, eu tô preocupado com a saúde da minha mãe. Minha mãe tá mal, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu quero continuar nesse trabalho, né? Eu não sei se eu me sinto confortável aqui. Isso também é falar sobre sentimentos. Mas vejam, isso também não ocorre. E eu observo também a própria construção social que a gente vive hoje, né, que tem uma felicidade muito positiva, né? Então, quando um colega vai lá comentar algo, né, que está passando, o outro colega não quer dar muito ouvidos, porque isso não é comigo, né? Não é para mim, né? Eu quero ter relação saudável, né? E isso aí já mistura com outro modelo de relação que eles acabam não aceitando e não vem um acolhimento. Isso também acontece dentro das instituições, né? Onde eu convivo. E isso a gente vai trabalhando também, olha, né? É natural, é normal a gente ter lutos, é normal e natural nós termos, né, um dia amanhecer triste, mas eu tenho que trabalhar mesmo sendo triste, né? E passar isso para o colega, olha, hoje eu estou um pouco mais triste, né? E etc. Para o colega entender e perceber que, olha, hoje é um dia atípico, né? Para ele também, porque é um plantão de 24 horas, dentro de uma viatura. E ali há um convívio, né? E ele poder expressar isso para o parceiro dele, né, que aquele dia não está legal, e isso favorece e traz um ambiente favorável para o dia, sabe? Porque nem todos os dias estamos bem, mas às vezes a gente quer o quê? Mostrar que está bem, está tudo 10 e etc. E não funciona tão bem assim. Então é mais um ponto que isso, se não for bem elaborado ao longo dos anos, e mais anos dentro de um plantão, com um colega de 24 horas, isso ainda tem guarnições que trabalham em 4, que aí o ambiente, o convívio ainda é maior ainda, né? Dentro de uma viatura, né? Com 4 pessoas lá dentro, 24 horas. E aí vem emoções e sentimentos a todo momento. Né? E é interessante que o ser humano tem um comportamento de bando, né? Na hora que a gente está sozinho, a gente se expressa, a gente é racional de um jeito e tudo mais. Quando a gente está com um grupo um pouco maior, existe aquela tendência a fazer uma exacerbação de comportamento, tanto para o bem quanto para o mal. Exato. A pessoa ganha aquela coragem, vai falar mais alto, vai se colocar numa situação de exposição de uma maneira diferente, porque tem o grupo ali tanto para impressionar quanto para dar um backup, assim, para dar uma ajuda se der ruim. Então, é uma questão bem de controle, na parte do controle emocional, uma coisa mais perigosa, assim, é um barril de pólvora um pouquinho mais complicado. Eu acho que a sensação é bem essa, né, de que é um barril de pólvora. Qualquer coisa que eu falar que não esteja de acordo com aquilo que é esperado de um homem, vai ter retaliação. Exato. E acontece, né? Não é que só vai ter. Vai ter, maioria das vezes também de outros homens, mas também de outras pessoas, né? Diz, minha esposa espera que eu seja o provedor. Né? Não sou só eu que não posso parar. As pessoas esperam que eu faça isso. Né? E às vezes vem em brincadeira.
Vem. É, Isso, Sim, isso. muito. Às vezes não, acho que a maioria das vezes Grande vem, maioria, assim, sim. vem brincando de, ou deixa disso, ou Mas- isso é coisa de mulher. Mas Isso. a brincadeira para virar estigma, para virar Exato, algo isso. que vai acompanhar a pessoa por 10 anos, é 2 toques. Aquela brincadeira que Sim. fica, se eu Sim. falar isso, aquela brincadeira vem, né? E nós- isso impede que fale. Nós falamos lá que é a quinta série reina, né? Sim. Veja, Quinta né? série reina A lá. gente sai da quinta Então, série, mas a quinta série não sai de nós. isso, né? aí a brincadeira vai, e isso, né, a gente faz palestras dinâmicas, né, a gente vai fazendo esse trabalho lá dentro para que eles entendam que a brincadeira é legal quando a brincadeira é para os dois. Sim. Quando a brincadeira é só parte de um, né, e o outro não tá legal, Nossa, por, legal. por esse momento de passar essa informação, já não é mais brincadeira, já Sim. tem um outro sofrendo. Sim. E às vezes ele internaliza aquilo e ele leva, e ele vai convivendo com aquilo, aonde vem aí um burnout. Sim. E reconhecer que a brincadeira não tá legal, e você falar isso pro outro, às vezes é como se fosse um sinal de fraqueza, né? No sentido de, Perfeito. fez a brincadeira comigo assim, então, amigo, Você é eu frágil, né? Não sabe lidar. não gostei Isso. do que você falou. Fala assim, Sim, poxa, cara, mas nossa. tá muito É de sensível. cristal agora, né? Porque minha nossa, se encostar vai quebrar. Isso. Então, até isso, né? Você pode até sentir, mas você expressar que você não Também é um gostou de um desafio. comentário, assim, você não é homem o suficiente para ouvir isso, Sim. né? Assim, é muito delicado mesmo. É muito delicado trabalhar com isso, porque, como a gente falou, as emoções estão aí, né? E aí que tá, e quando você coloca para fora, normalmente no universo masculino, você coloca para fora isso, dependendo de quem ouve, acha estranho, acha que aquilo não tá no lugar certo, Sim. não era para estar acontecendo dessa forma, né? Exato, exato. Então, dentro desse contexto, a brincadeira às vezes funciona assim. Você brinca, você pode até ficar chateado, mas se eu mostrar que eu fiquei chateado, não estou fazendo meu papel, então eu vou Talvez seja brincar pior também. ainda, sim. É? Isso. Não, e quando complicado. ainda que chamamos lá de acusou o golpe, Uhum. que é o famoso Reconheceu que cara, bateu, né? pior Acusou o ainda, golpe, entende? sim. Porque aí o pessoal Serviu o ainda. chapéu. E aí o pessoal vai mais pra cima ainda, Sim. Nossa. né? Pra Sim. pegar mais no pé do colega e etc. E isso aí, ao invés de ser um fator de proteção ou trabalho, vira o quê? Um fator de risco. Sim. E aí os colegas acabam não elaborando isso muito bem, né? Então ele vai lá pra trabalhar e acaba não sendo legal, não sendo Sim, e aí bacana. tu vai estar com uma dupla 24 horas com um cara que tá tirando sarro da tua cara, que tu odeia. E como é que vocês dois vão conseguir se proteger? Como é que vocês dois vão conseguir Exatamente. trabalhar de maneira correta? No momento de crise, como é que vocês vão reagir? Isso. Né? E sendo que muitas vezes a gente vai para resolver conflitos, Sim. mas o conflito já está ali, muitas vezes, Entre a dentro, dupla. entre a Que dupla. receita, Né? hein? Então, Tá na relação, né? a relação, então isso que a gente vai trabalhando também, né? Para ter relações saudáveis, né? Lá também tem uma cultura de que o colega escolhe o outro colega para trabalhar, porque tem perfis de trabalho dentro, tem um perfil que o colega já tem mais focado na segurança pública, tem outro colega que tem um perfil mais do trânsito, tem o colega que tem um perfil mais de vigilância patrimonial, né? Tem outro perfil que já tem a mais administrativo. Então, isso também tem que observar, né? Tem perfis também do próprio círculo circadiano, uns são mais matutinos, outros são vespertinos, Sim, que aí se encaixam melhor num plantão da noite, o vespertino. Um matutino já é mais um período diurno. Sim. Então, isso a gente tenta observando e analisando e avaliando junto com os gestores, com o comando, para que traga vamos dizer, um acerto maior entre os pares. Né? E até isso, acho que costuma ser mais aceitável até para as pessoas fazer essas escolhas de maneira funcional, né? Como você está falando. Porque tem uma preferência em trabalhar desse jeito, tem uma preferência em dormir desse jeito, mas até a gente falar assim, quero trabalhar com ele porque... Eu gosto de ver aquela novela que eu assisto. Assim, claro, num contexto de trabalho a gente Sim. precisa ter essa escolha funcional, né? Mas quantas vezes essa proximidade é de algo sensível, né? Sim. Assim, e acaba aparecendo na relação, não tem como não, né? Acho que esse que é o ponto que a gente estava falando que aparece. Na relação, esses conflitos aparecem. Seria estranho se não aparecesse também, né? Mas eles aparecem e o que que a gente faz com isso? Quando você comentou antes de que vem um relato de outro homem, e aí fala assim, eu não quero falar sobre isso porque quero ter uma boa relação, uma relação saudável, né? E a própria Organização da Saúde, quando fala sobre saúde, né, o que que é saúde mental, o que que é, enfim, ter saúde, não é ausência de sofrimento, né? Não é que isso não apareça, é que você tenha ferramentas para poder lidar com esse sofrimento. Que a ideia de que tudo vai estar sempre bem, de que você pode ser feliz o tempo inteiro, de que não vai ter frustração, ela não existe. Né? Não existe, quando a gente corre atrás disso, a gente se depara que ela não existe. Então, querer ter uma relação saudável, sem que apareçam as frustrações, os sentimentos, enfim, não sei se vai ser tão saudável. Né? Isso é pra gente pensar. Isso vira uma bola de neve, né? Porque aí não é só o sofrimento daquilo que aconteceu na relação. É o sofrimento
de lutar contra o próprio sofrimento. É. Não quero sentir isso, eu não devia sentir isso. Para ter uma relação saudável, eu preciso ignorar isso. Só que o sofrimento não vai embora. Os sentimentos, gente, os sentimentos eles querem ficar, né? Quanto mais a gente luta para afogar eles, mais tempo, Mais mais bate na porta. intensos eles ficam, né? E tem uma coisa muito legal que tu falou, Adriano, sobre a brincadeira, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, um fator muito importante, nuclear para isso, é identificar o que a gente produz nas outras pessoas quando faz algo, né? E disso a gente está falando da função do comportamento. E o fazer piada é algo que acontece muito entre os homens, que eles falam assim, ele me falou, ele não estava muito bem, daí eu fiz uma piada, pô, deixa de ser maricas, né, cara? Vamos lá, vamos beber. Mas veja, isso que tu falou é exatamente assim, né? Para uma piada ser uma piada, o outro tem que rir também. Se tu fez um comentário e o outro não tá rindo, tu não tá fazendo uma piada. Exato. Tu tá debochando, tu tá desmerecendo, tá diminuindo ele, né? E isso aplica para vários âmbitos da vida do homem. Que ele faz alguma coisa e ele olha para a forma do que ele faz. Mas eu falei para minha mulher que ela estava bonita, então eu tô cuidando dela, eu tô elogiando ela. Mas qual que foi o efeito sobre ela? Quando tu fala pro teu filho que ele tem que fazer alguma coisa, né? A minha intenção é de que ele aprenda a ser mais disciplinado. Mas qual que é o efeito? Ele tá sendo mais disciplinado ou ele só tá se afastando cada vez mais de ti? Então a gente tem que olhar para isso nas relações. E essa relação ela tem que ser muito bem cuidada e observada na segurança pública, como já aconteceu. Né? Não lembro dentro do estado de Santa Catarina algum episódio nesse sentido, mas em outros estados, de colegas entre no serviço atirar um no outro. Sim. Porque tem armas, e aí não elaborou muito bem essas emoções, a brincadeira, que isso é bem provável. Né? Essa agressão, ela não partiu dali, né? Ela já A vem... própria brincadeira já é uma agressão, dependendo da brincadeira que for. Exatamente, então ela já vem isso anos após anos, até que o colega não suporta mais aquilo e pega a arma e dá um tiro no outro. Isso já aconteceu em outros estados. O Santa Catarina, eu creio que ainda não tem esse tá caso. uma distância de você destravar o coldre, tirar a Total, arma, sim. destravar a arma e apertar um gatilho. Tipo assim, para uma pessoa que tá acostumada a lidar com essa ferramenta, isso é poucos segundos de descontrole, né? Uma arma para um policial é como se a gente está aqui usando óculos, né? Um caderno, né? É o dia a dia dele, né? A Às vezes arma, é né? parte do corpo, parece. Parte do corpo, né? Então, essa possibilidade que ele tem acesso, né? Às vezes para extravasar a raiva, claro que depois, creio eu, que esses colegas, quando foram acometidos e fizeram esse tipo de situação, o arrependimento vem gigante, né? De uma forma, né, impactante, um trauma mesmo, que vai ter que realmente trabalhar e muito bem trabalhado a psique dele, né? Mas antes disso, bem provável, já vinha sinais, né? Que às vezes não são observados dentro da instituição de segurança pública por comandantes, por chefes de turnos, por colegas de viaturas, né? Não, é dessa forma mesmo, é assim que realmente tem que ser, a banda tem que tocar dessa forma, e aí dá o que dá. E aí, né, descrevem como se fosse do nada. Isso. Do nada ele tirou do a sua nada, vida. ele tirou em mim. E aí vem o Nada, ele tirou julgamento, pela cabeça. e aí vem o julgamento social, né? Olha como policiais são despreparados, né? Pô, como é que ele faz isso? Se fez isso com um parceiro dele, como é que vai... Imagina com o resto dos cidadãos. Com né? cidadãos e Nem etc. conhece, Mas esse adoecimento já é ao longo da jornada da carreira dele sendo não observado pelo próprio Estado, né? Que acaba não observando, né? Então é por isso que hoje a gente tem um trabalho lá específico lá dentro para evitar, né, e trabalhar tudo isso, que ele saia dentro da segurança pública com seus 35, 40 anos, saudável, que ele sabe ter uma vida para frente, né? E outros dados também bem interessantes, que a geração dos nossos pais e dos nossos avós são de 2 dígitos. A nossa geração e as futuras gerações vão para 3 dígitos de vida. Já tem humanos chegando a 100 anos. Não, sim, claro. E os cada próximos, vez mais. e as próximas gerações vão chegar a 100 anos, né? Então eu sempre passo para eles lá. A nossa geração, bem provável, vamos chegar a muitos a 100 anos. E o nosso trabalho vai terminar entre 55 anos, mais tarde a 60 anos. Temos 40 anos pela frente agora. Sim. Não sendo guarda dos pais, mas com vida. Sim. E aí, o que fazer com esses 40 anos, né? É. Se vão sair adoecidos, né? Sim, eu falo para os meus clientes, né? Não é só o sobreviver, é o viver. É o viver. Além disso, o que tem na tua vida para você viver? Todos os homens morrem, mas nem todos os homens vivem. Olha. Então é uma Perfeito. é uma questão, né? A gente sabe que um dia a gente vai vir a falecer, mas o que a gente vai fazer no meio do caminho? O que são as coisas que realmente nos trazem significado? Eu acho que é umas grandes questões que assombram, né, a existência.
pessoa vai lá, cresce, ela vê toda uma gama de possibilidades, mas à medida que a vida adulta vai se sedimentando, essas possibilidades vão diminuindo. E aí alguns vão conseguir encontrar significado e paz nisso, e outros vão se deparar com um grandíssimo vazio, e isso vai trazer sofrimento, vai trazer desespero. É bastante complexo a situação. E é o vazio mesmo, né, Daniel? E tem uma coisa assim, acho que todo mundo quer se sentir amado, todo mundo quer se sentir valorizado, quer se sentir confiante, né? Quer sentir, ter uma boa autoestima, Pertencido, né? quer sentir que faz Pertencimento. parte de algo. Muitos do que os homens me relatam na clínica é isso do vazio. Eu não sinto que eu pertenço, Uhum. não sinto que eu posso confiar naquilo que eu faço, não sei se eu dou conta de fazer as coisas. Exato. E esse é um problema muito significativo de saúde pública, né? Por isso que eu acho importante a gente estar olhando mais para isso. Mas tu falou da internet antes, né? A internet aí tem esses dois fatores. Tem o lado, sim, a gente está falando mais de masculinidades, né? Do que está acontecendo na sociedade, mas tem o outro lado também, né? Que é o que a gente estava falando até dos papos de Red Pill, que isso chama muitos homens, porque eles vendem a promessa, né? É a promessa do sucesso. Você não se sente bem? Então, eles trazem algumas coisas de cuide de si mesmo, pense na sua carreira, mas vem com todo um conjunto de regras, de premissas de como deve agir como homem, que eventualmente vai estourar. E muitas das pessoas que me procuram chegaram nesse ponto. Acharam que aquilo que estavam vendendo para eles era suficiente, para eles se sentirem bem e se sentirem amados, mas não foi. E infelizmente reforça comportamentos que Reforça. são autodestrutivos. Totalmente. Então, Isso. é aquela coisa de que você acha que você está construindo força, mas na real está Isso. construindo um belíssimo castelo de areia que na primeira onda já vai cair. Para fazer Exatamente. parte desse grupo, tem que pegar o pacote completo. É, Não basta só infelizmente. você Isso. se quer pertencer a esse grupo. Bom, me cuido, me preocupo comigo, enfim. Mas e você às vezes sente assim, mas eu não, enfim, não acho que o homem não pode sentir isso, não pode fazer aquilo. Acho que dá para ser um pouco mais respeitoso Não, com as você tá mulheres, né? banido. De fazer assim, do jeito que tá ali, e falar assim, não, então não é com a gente. Isso. Então, e aí tem essa questão de pertencimento, Sim. mas às vezes não, né, se você pergunta pertencer a que grupo, até isso é difícil às vezes de responder. Sim. Né? Que grupo é esse? Porque às vezes tenta ver, não, eu quero fazer parte desse grupo, mas esse grupo também não me reconheço. Mas também tem muitas coisas que me reconheço aqui, não reconheço ali. E essa jornada de se reconhecer como parte do grupo é para a vida toda, né? Sim. No sentido de ver o que faz sentido para você. É. Cada sujeito vai se desenvolvendo de um jeito, então... De quais grupos de quais vai grupos? pertencer, De mais né? de um grupo, né? Às vezes também. Uhum. O que eu acho curioso desse papo de Red Pill também é que ele desloca muito dos determinantes importantes para o problema, né? Que vira muito de não é o que eu estou fazendo, por exemplo, e joga para as mulheres. São as mulheres que hoje em dia não querem mais homens de A culpa valor. é sempre externa, né, Isso. cara? Não olhe para aquilo que você está fazendo na interação com o outro. O problema é delas, você segue a sua vida, né? E isso vai fortalecendo esses comportamentos que levam os homens a menor expectativa de vida, maior taxa de suicídio, maior abuso de substância. Mas, assim, identificados várias questões, né, que nos levam a esses comportamentos que, infelizmente, são autodestrutivos, como é que a gente pode virar o jogo? Como é que a gente pode ter uma comunicação assertiva e efetiva? Por exemplo, o que a gente pode fazer para realmente aprender a comunicar nossos sentimentos? Eu acho que uma coisa volta para aquilo que eu falei antes, né? Do que é esse comunicar sentimentos. Que é desmistificar que é essa coisa do vitimizar-se, que é ser fraco. Primeiro, vamos deixar isso bem claro. Que expressar o que você sente, expressar uma vulnerabilidade, exige muita coragem. Porque isso é algo muito difícil de fazer. E entenda que fazer isso não é o estar em prantos, não é o sou totalmente sem apoio, não consigo fazer nada, mas às vezes é só sinalizar que tem alguma coisa acontecendo, comentar que tem uma preocupação, né? Ouvir outros homens. Quando outros homens vierem falar sobre isso, não faça piada, não desmereça, porque se a pessoa está te falando aquilo, tem algum motivo. E antes disso, de se reconhecer, falando sobre masculinidade, sobre como é que a gente fala sobre isso, como é que a gente se reconhece, né? Antes disso tem um sujeito, né? Antes de fazer um grupo de masculinidade, tem um sujeito ali, e que a gente precisa pensar nisso, né? Com o que você se reconhece, né? Porque às vezes é isso, com qual masculinidade que fecha comigo, com quem que eu vou conversar, mas o que você como sujeito constituiu ao longo da vida,
E o que isso significa para você, né? Assim, não é porque você não é igual àquele outro homem que não vale, você não está sendo homem, né? Essa questão também de reconhecer os sentimentos, né? Como se fosse um determinismo biológico, né? Assim, de não, você vai sentir isso ou não, aquilo, você está sentindo. É muito paradoxal essa questão, como você falou, né? E concordo, acho que essa frase também vem na minha cabeça, assim, precisa de muita coragem para poder assumir que você não está bem, que você está frustrado, enfim. Então, se a gente se fosse partir dessa lógica de masculinidade que você tem que ser forte, tem que enfrentar as coisas, por que foge tanto, né? Foge tanto dos sentimentos, né? Assim, de lidar com isso também, né? Muita coragem, precisa de muita coragem, né? Não querendo reforçar o estereótipo de que o homem Sim. tem que enfrentar, tem que ser corajoso, mas se for pensar por esse lado também, né, assim, o que que tem de tão assustador, mais do que tudo, que você não pode lidar com o que você está sentindo, você tem que esconder isso para baixo do tapete, tem a lógica de que o sintoma, o sentimento, enfim, suma, não seja tratado, né? Ele só não pode aparecer, né? Eu tratar ele é outra coisa, eu vou ter que lidar com ele, né? Isso não está em jogo, parece, às A vezes. gente é ensinado de que a gente tem que ter coragem para seguir em frente, né? Mas a gente tem que ter um pouco mais ainda de coragem para reconhecer o que está acontecendo, reconhecer o que a gente está sentindo e poder trabalhar com aqueles sentimentos. E, Adriano, como é que a Guarda Municipal, como instituição, né, trabalha para poder criar um ambiente onde os seus servidores tenham essa possibilidade de falar e de poder trabalhar esses sentimentos e essas dificuldades? Então, dentro da segurança pública, eu falo, né, não só pela nossa instituição, né, e pelas coisas que está começando a mudar, né? Hoje eu já tenho contato com outros psicólogos de outra instituição, né, e está começando a mudar, né, essa prática, né, do ouvir, né, a parte masculina dele elaborar essa emoção e sentimento, né? Então está começando a mudar, mas é interessante e chega a ser até engraçado como é o comportamento deles chegando até mim, né? Uhum. Porque ele já tem referência. O Adriano é psicólogo. Se o Adriano é psicólogo, então ele cuida de saúde mental. E eu estou passando por esse processo. Como é que eu vou chegar até ele, né? Aí eu tenho uma sala lá, tenho um espacinho, tenho um café. Tem um cafezinho aí. Vou Chega o pelas cafezinho é a isca. É a isca. Aí vai, toma um café, aí dá uma Pô, cara, tu foi lá no encostada. psicólogo. Não, eu só fui pegar um café. Vai pelas beiradas, né? Vai pelas beiradas. Sim. Então ele não procurou o psicólogo. Ele procurou um colega para tomar um cafezinho, mas só que ele sabe que. E, obviamente, né? Nós, como psicólogo, a gente já está ali, né? Já assim, olha, né, o que que veio aqui, né? O que que tá trazendo aqui, né? E aí ele começa, aos pouquinhos, eu tô passando por isso. E vai por esse Importantíssimo, caminho. importantíssimo. E esse efeito por exemplo, aqui, né, nós somos psicólogos homens, né? Uhum. Mas esse efeito que tem quando outro homem nos procura e começa a falar e a gente tem uma posição de escuta, ao invés de, enfim, deixa pra lá, ou, enfim, fazer uma brincadeira, e a gente pergunta assim, né, você tá frustrado, como é que é isso? Você vê que aquilo gera um impacto. Ele fala coisas que nunca falou pra ninguém. Né? Exatamente. Assim, então, até essa posição de escuta é uma coisa, assim, é um alienígena. O primeiro Olha impacto aí. é como assim eu vou falar sobre Exato. sentimento? Porque eu não tem nem vocabulário para uma coisa dessa. Exatamente. Aí depois de alguns segundos a pessoa deve se organizar. Aí vai. Exato. Até a estranheza de falar algo e não receber a crítica imediatamente, né? É. Você falar algo e a outra pessoa parecer que tá interessada naquilo Pessoa que você tá incrível. falando. Exato, exato. Aí eles trazem questões de luto. Uhum. Tem colegas lá que vivem um luto há 2 anos. Aí a gente sabe que um luto há 2 anos Temos um problema, né? temos um problema, né? Relacionamento, né? Chega relacionamento, chega questões também do próprio trabalho em si, né? E aí a gente faz esse processo. Tá aí, como tu está se sentindo? Uhum. Parece que congela. Sim. A elaborar uma emoção, se eu estou sentindo raiva, se eu estou sentindo tristeza, se eu estou sentindo alegria, se eu estou sentindo medo, que são emoções características do natural, né? Nossa, se perguntar muitas vezes para alguns colegas, eles não sabem o que estão sentindo. Não sabe? É um vocabulário que não é Eles não ensinado. sabem. Eu ouço Eles muito não sabem. a resposta normal. Como é que tu tá? Nossa. Normal. Tô ok. É. Nada diferente do... Bora, brother, o que é normal? E aí, exatamente, aí tá, mas o que é o normal, né? Por que ele está se sentindo dessa forma? Aí traz uma reflexão para ele, aí ele começa a colocar para fora e no final do cafezinho, então, geralmente uma meia hora e 40 minutos ali, que ele fica elaborando Cafezinho ali, longo esse, realmente. longo, né? Ele se sente melhor e ele fala assim, pô, cara, obrigado, cara, pô, eu me sinto melhor aqui. Sei. Porque, assim, porque é uma escuta, né? Por mais que seja essa escuta inicial,
mas é algo que em outro lugar não encontra, né? Normalmente com outros homens nem essa escuta, porque a gente já tem uma questão da nossa própria língua que é, oi, tudo bem? Tudo, e você, e pode não estar tudo bem, a gente responde que sim. Exato. Então quando fala assim, tá tudo ok, tá tudo normal, e alguém pergunta assim, normal, né? O que é isso? Aí você já está falando de sentimentos, né? E aí a pessoa começa a elaborar aquilo, mas esse tipo de escuta que, de certa forma, é uma intervenção também, né? Sim. Mas essa escuta inicial já é algo que não é muito comum no cotidiano dos homens. E isso falando até de uma diferença entre grupos de homens e de mulheres, que isso é mais comum. O vocabulário de falar sobre sentimentos é mais comum em grupos de mulheres. Então, em homens, achar esse espaço para falar sobre isso, sobre o que é esse sentimento, né? O que você está sentindo dessa frustração aí. Normalmente é trabalhado isso, raiva, frustração, enfim, a tristeza, uma fragilidade, enfim, uma angústia. Isso não é a pauta, né? E aí, quando aparece isso, às vezes, pela própria pessoa, porque aparece de um jeito ou outro, mesmo que seja disfarçado, a gente dá espaço para isso aparecer, aparece, ela fala. Você vê, assim, parece até que você vê ele sentando na Vê o cadeira. alívio. Assim, Eu observo o alívio, né? E o que reforça esse colega não procurar um psicólogo, né? Saúde mental, e saúde mental leva o quê? A arma. E se ele ficar sem arma, já começa a trazer complicadores Perde dentro da aquela profissão. identidade dele. Perde a identidade dele. E se ele perder a arma, tá, por que tu perdeu a arma? Então, estás louco, Sim, porque não estás tens louco. a arma. Ah, Eu não Entende? sou louco. Eu não sou louco. Se eu não sou louco, eu tenho arma. Se eu sou louco, eu estou sem arma. Então, hoje, esse paradigma estamos quebrando também. Né? Então, quando eu faço esse trabalho, né, que não deixa de ser uma intervenção, concordo, né, da escuta ativa, né, e sabendo elaborar essa escuta, né, para que leve para ele, né, de forma de reflexão, né, ele olhar um pouco as emoções e sentimentos, aí aos pouquinhos eu vou oferecendo, olha, nós temos uma psicanalista, terapeuta, e temos uma psicóloga da terapia cognitivo-comportamental à disposição pela quinta pela manhã ou pela terça à tarde. Que tal? Porque às vezes ele não quer o colega de trabalho, né? Ele não quer falar para mim a frustração dele, porque eu vou estar vendo ele ali pelos corredores afora, né? Tu faz parte da... Eu faço parte, né? Mas aí a gente tem duas profissionais de fora Legal. que façam esse atendimento ali. E tem colegas que realmente quer eu por fazer parte e entender o que ele está passando. Isso também acontece. vai ter momentos em que o fato de você ser parte da guarda municipal vai ser uma vantagem, e vai ter momentos onde o fato de você ser um colega vai ser uma desvantagem. Exatamente. Então você tem as duas opções para trabalhar. Exatamente. E aí a gente vai elaborando isso. E no início, eu estou falando de início de 2021, para cá que quando começou o Gabinete de Desenvolvimento Humano, né? A parte de olhar para a saúde mental, física, né? Nutricional, que impacta também a parte espiritual, não estamos falando de religião, né? Mas a parte realmente que se conecta ele com o mundo, né? A gente vem fazendo esse trabalho. No início era muito público feminino. A gente tem em torno de 43 mulheres hoje. No universo 180. 180, tá. No universo 180, nós temos hoje 43 mulheres. E as mulheres bem adeptas aos trabalhos em 2021, 2022, só que isso foi mudando. Hoje, os adeptos a mais atendimentos são os homens. Olha só. Claro, pelo universo, pela proporção, Sim. né? É o que Mas deve ser pela proporção, né? que deve ser pela proporção, Mas começou pelas meninas. começou pelas meninas, pelo público feminino. Interessante. Sim. E hoje os gestores, o comando, que antes também tinha dificuldade, pô, comando fazendo atendimento psicológico. Pô. Pô, Como tem assim? Como assim, né? Hoje o comando entende que ele precisa daquele espaço também para ele poder dar boas decisões, comandar de forma melhor. Então, hoje a gente está num caminho bacana, com cuidado realmente para o homem, né? É a mudança do significado do cuidado psicológico, né? Não é que Exato. o cuidado psicológico é a fraqueza. É pelo contrário. Pelo contrário. É para manter os homens bem, saudáveis, fortes. É isso. E ele sabe que não vai mais perder o porte de arma agora. Ah, isso é importante, hein? Porque ele sabe que é um cuidado, não é uma punição, Não é uma punição, procurar um cara. psicólogo. Nossa. Entende? Ele já sabe disso agora também, que ele vai poder estar ali. E muito pelo contrário, quanto mais ele procurar o psicólogo, mais favorável ele vai ficar com o porte de arma. Porque de 3 em 3 anos a gente é submetido à avaliação psicológica para manter o porte de arma. Né? Então a gente contrata um psicólogo, né? A prefeitura Externo. contrata externo e faz a avaliação psicológica para todo o grupo, para os 180 profissionais. Ali ele submetido à avaliação a testes e a entrevista, né? A avaliação psicológica. Um por um. Né? E quando o que é o legal, né? Em 2021 a gente passou por essa avaliação, teve uma base de 20% de inaptos.
Esse ano, né, no ano passado a gente submeteu, após 3 anos, a avaliação de novo, teve 5% de inaptos. Nossa, olha que diferença. Eis o impacto, hein? Você tinha 1 a cada 5 e agora você tem 1 a cada 20. É Exato. uma diferença muito grande. Muito grande. Do ponto de vista de serviço público, né? A prefeitura serviço está, então, com um efetivo maior, ganhou ali 15% de Sim. efetivo por ter um trabalho de prevenção. Os atestados que eram psicológicos, né, a própria perícia da prefeitura me chamou lá, claro que trazendo um parabéns, né, mas aí eu também fico preocupado com esse parabéns, né, porque é um trabalho, né, e Contínuo, muitas né? Não vezes dá para dizer, pô, fechou, fizemos É, nosso trabalho, é, Já né, pode pode ir ir para casa, não precisa mais de você. exato, né? Porque é muito comportamental também a questão das perícias, dos atestados e tudo mais, né? Não só referente à questão de saúde, né? Mas o impacto foi grande lá quando eles perceberam assim, ué, nós tínhamos um número de atestados X da Guarda Municipal e diminuiu bastante, o que está acontecendo? Aí foram atrás, foram ver que tinha um espaço lá atendendo, né, e o servidor entendendo que não era mais fator de risco e sim de proteção estar lá dentro da Guarda Municipal, porque tem uma equipe clínica, uma equipe médica, de psicólogos, olhando para eles e podendo estar dando essa atenção que não precisa mais buscar fora, né, ou se tratar fora para depois voltar a trabalhar. Trabalhando uma prevenção, né? Está trabalhando já na prevenção, na promoção, Isso. porque nós fizemos jornada de saúde mental, inclusive dia 12 de novembro, e todos estão convidados, e os espectadores também estão convidados para participar das 4ª jornadas sobre saúde mental dentro da segurança pública e para os servidores Legal. públicos, Legal. que vamos estar tratando vários temas, várias situações sobre a saúde mental dentro da Guarda Municipal, junto com a força da Polícia Federal, Poxa, da que legal. Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Guarda Municipal de São José, da Guarda Municipal de Itajaí. Isso como protagonista. E as outras guardas e as outras instituições sendo convidadas também a participar. Para tratar, roda de conversa, debate e tudo mais. Então está sendo visto isso, né? Está sendo olhado, né? Está olhando para a saúde mental dos homens, né? E em torno, né? De todas as seguranças públicas. Então está mudando. Bacana. Estamos mudando esse cenário. Não, excelente, excelente mesmo. Pessoal, infelizmente a gente está chegando no final do nosso papo. Como último item, eu queria perguntar para vocês, né? Se você tivesse em uma frase para dizer para alguém para um homem que ainda acredita que se cuidar é um sinal de fraqueza, o que você falaria? João, Cara, eu tenho uma frase, ela precisa de um pouco de desenvolvimento. não tem tá? problema, não tem problema. Você tem ali um tempo ainda. Acho que tentem fazer algo diferente. Eu digo isso porque é difícil a gente esperar que os resultados sejam diferentes, a gente insiste em fazer a mesma coisa. E muito do trabalho com os homens na psicoterapia é ir fazendo pequenas mudanças, né? Tentem falar um pouco sobre o que está acontecendo, tentem observar um pouco mais qual que é o efeito daquilo que vocês fazem sobre sua companheira, sobre seus filhos. Isso já é uma porta de entrada, porque permite que a gente consiga fazer mudanças muito significativas. Mas nada disso acontece se a gente bate nessa barreira inicial, né? De, não, eu não vou fazer nada diferente. Né? É assim que o homem tem que ser. Daí não sai nada. Muito, muito interessante. Matheus, Acho que é importante trazer aquela frase anterior que a gente comentou, né? Que é preciso muita coragem, né? Para poder ocupar esse espaço de cuidado. Né? Acho que essa questão, assim, não é o cuidado, e aí digo cuidado, a gente está falando de saúde, né? De masculinidade, o cuidado consigo mesmo e com os outros, falando, por exemplo, de pais, enfim, não é um determinismo biológico, né? Apesar de a gente falar, assim, de masculinidade não como algo que é só biológico, né? A gente já sabe muito bem que ultrapassa isso, né? Mas de que precisa ter muita coragem para isso, para poder rever, elaborar, né? Como a gente comentou, elaborar, né? Não só assim, bom, não estou me sentindo bem, acho que as coisas não estão legais, é melhor eu deixar isso para lá, né? Não, não vai para lá, né? Aparece de algum jeito, as questões psicossomáticas, enfim. Então, acho que se fosse falar, né, assim, trazer uma mensagem seria isso, assim, né? Junto com a do João, né, assim, precisa de muita coragem, né? Muita coragem, mas é possível, né? A gente tem várias ferramentas para isso e a gente, felizmente, está caminhando para um espaço em que é possível falar sobre isso. Falar sobre a própria saúde, falar sobre o sofrimento, falar sobre as coisas boas, né? Mas falar sobre si, né? Tentem também. isso aí. Adriano, o que você ia falar para alguém que ainda acredita que se cuidar é questão de fraqueza? Então, né, eu poderia dizer para essas pessoas que acreditem no processo e que busquem recursos, porque esses recursos vão auxiliar. Independente de qualquer situação que ele esteja vivendo, que ele às vezes possa achar que é até uma bobeira, né, vai colocando ali para
para baixo do tapete, não, é uma emoção, sentimento, mas eu estou sentindo isso agora, eu vou guardando porque eu consigo dar conta, né? Eu oriento, né? E poderia dizer para esse colega, né? Que assim, olha, busque recursos, tem profissionais capacitados que possam te auxiliar, né? E juntos vocês conseguem chegar num processo que essa dor, esse teu sofrimento consiga diminuir, né? E tu consiga refletir sobre isso, até porque essa experiência, né, que ele vai ter, ele consiga usar em outras vivências também, em outras fases da vida, né, que provavelmente ele vai se submeter e ele vai ter um mindset, né, uma parte lógica da coisa que talvez, né, ele possa lidar melhor com a situação futura, né? Então busca um profissional, né, que ele acredite, que ele confie, que tenha vínculo, né? Que isso chega também lá para nós, o policial não, o psicólogo não funciona, né? Mas às vezes a gente tem que namorar vários psicólogos, no bom sentido, né? Para casar com um, né? Para que é o vínculo, né? Às vezes é uma abordagem, né, que não foi legal, né? Pô, eu fui lá. E isso falta também, essa informação, né? Isso quando não vem de alguém que nunca foi. Que nunca foi, né? Então é essa orientação que eu passo para qualquer ser humano, né? Que esteja em sofrimento, né? Que às vezes acha que dá conta e não dá conta, procura um profissional que vai estar auxiliando ele ali. E apoiem seus colegas, seus amigos a procurarem também. Às vezes os homens têm vergonha de procurar esse serviço, mas se tem alguém que tu tá observando, que tá demonstrando esses sinais de sofrimento, que não tá conseguindo lidar com isso sozinho, comenta, pô, cara, tu acha da gente ir lá? Eu vou contigo, tem vergonha de ir até lá? Eu vou lá contigo, vamos ver qual que é esse negócio. Exato. Não adianta a gente falar que as questões de repressão, enfim, vou chamar aqui de repressão, né? É uma questão é cultural e social. Se a gente está perpetuando. É como se a gente não fizesse parte da cultura e da sociedade, Exato, né? Então tem isso, assim, é social. Será que eu não faço parte disso? Não, Qual que é a minha parte? Faz parte do automático. Isso. A gente precisa se Se policiar perceber. para poder fazer isso. Mas é com falas como essa que a gente consegue. É isso aí, abrindo esse espaço para a gente poder realmente conversar e enfrentar essas questões. E se você é um servidor da Guarda Municipal de Florianópolis, você só tem que tomar um cafezinho com o Adriano e dali um cafezinho de 40 minutos está tudo resolvido. Eles já aprenderam o caminho, eles já sabem como chegar lá. Ah, que maravilha. Mas, pessoal, eu gostaria realmente de agradecer a presença de todos vocês, Adriano, João, Matheus. Agradeço. Obrigado. Realmente, muito obrigado pelo bate-papo que a gente teve, fico realmente muito agradecido. É importante a gente entender, lembrar que se cuidar é um ato de coragem, é um ato de amor para conosco e para com aqueles que estão à nossa volta, e também um ato de responsabilidade, né? A pessoa o médico que estiver muito estressado não vai ser um bom médico, o guarda municipal que estiver muito estressado não vai conseguir ser um bom servidor de segurança. O psicólogo que estiver muito estressado não vai conseguir ajudar os seus pacientes. Então, para que a gente tem uma felicidade diferente no momento que a gente entende o nosso valor, né? E uma das maneiras de entender esse valor é a maneira que a gente impacta a vida das pessoas à nossa volta. E aí, se a gente não está conseguindo isso, porque a gente está realmente num burnout, num estresse, a gente vai entrar num ciclo vicioso de cada vez se sentir pior, né? Mas então, pessoal, realmente, nós homens, vamos nos cuidar, né? Não vamos deixar para o 45 do segundo tempo para correr atrás, quando o negócio já está todo desmoronando, né? Vamos prevenir e vamos se cuidar realmente. Se você gostou desse episódio, por favor, compartilhe, marque alguém que precisa ouvir essa mensagem e siga o Instituto Perspectivas em Desenvolvimento Humano nas redes sociais. E até o próximo episódio.